Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Bem? E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impedidos, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes uns com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes disse: quais coisas? E eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele disse: ó tolos e dardos de coração, para creres em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe todas as escrituras, as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde ia, ele fez com que ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e os deu. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e desapareceu de diante deles. E eles disseram para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer-nos a revelação da Tua palavra nessa manhã, e que nós possamos, ó Pai, compreender os Teus propósitos. O Senhor fala no nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, sermos, ó Pai, alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode, por favor, sentar no seu lugar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata algo maravilhoso. Esse texto, ele fala acerca de Jesus após ele ter morrido, após ele ter sido crucificado. Jesus havia sido entregue, já tinha sofrido tudo que foi proposto a ele, foi crucificado, foi morto,
da morte de Jesus. E estavam dois homens, dois profetas conversando no caminho. Eles estavam caminhando no caminho que levava a uma aldeia, a um lugarejo chamado Emaús. E esses homens iam conversando e eles estavam tristes, eles estavam chateados, eles estavam angustiados. E de repente, eles não perceberam, mas próximo deles apareceu um outro homem para caminhar junto com eles. E aí, aquele homem que caminhava com eles perguntou para eles: por que é que vocês estão tristes? E eles falaram: olha, será que só você que não sabe o que aconteceu? Você é de fora, você não é daqui, você não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Aí eles falaram: Jesus, que era o maior dos profetas, ele foi entregue aos soldados, foi entregue aos governantes, e eles o mataram, ele foi crucificado. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Quem estava com aqueles homens era o próprio Jesus. Jesus se manifestou para aqueles homens, ele havia ressuscitado, e ele se manifestou com aqueles homens e começou a andar com eles, mas aqueles homens não o conheceram. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas vezes nós, caminhando pela nossa jornada, pelo nosso caminho, temos Jesus próximo a nós e não conseguimos reconhecer a sua presença. Nós continuamos caminhando sem conhecer ou sem entender a presença daquele que está caminhando conosco. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia traz alguns relatos de pessoas que estiveram com ele e não o reconheceram a princípio. E isso nos faz pensar o seguinte: que Jesus teve o seu corpo transformado quando ele foi ressurreto, a ponto das pessoas não o conhecerem. Mas nós, que somos lavados e remidos por esse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, hoje nós não o vemos face a face, mas nós podemos sentir e reconhecer quando a presença dele está conosco. Mas muitas vezes nós não estamos reconhecendo isso. Jesus está caminhando ao nosso lado, Jesus está falando no nosso ouvido, Jesus está conversando conosco e nós não estamos entendendo, não estamos compreendendo quem é que está ao nosso lado. Porque os nossos olhos estão fechados, como daqueles dois profetas que caminhavam no caminho de Emaús. A Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, de modo que eles não conseguiram reconhecer Jesus. De modo que eles não conseguiram reconhecer Jesus. E muitas vezes os nossos olhos se encontram fechados e nós não reconhecemos Jesus. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Os nossos olhos, muitas vezes nós estamos enxergando, obrigado. Nós estamos enxergando com os nossos olhos materiais tudo que nós queremos ver. Nós olhamos por aí, enxergamos e conseguimos ver. Mas nós não estamos falando dessa visão material, nós estamos falando de uma visão espiritual. Você pode enxergar, pode ter a melhor visão do mundo, mas se os seus olhos espirituais estiverem fechados, você não vai conseguir ver a glória de Deus. Você não vai conseguir enxergar Jesus andando com você. E muitas vezes, por causa do nosso pecado, os nossos olhos estão fechados e nós não conseguimos ver a glória de Deus. Aqueles homens estavam caminhando e eles estavam tão tristes, tão angustiados, tão constrangidos com aquela situação, que eles não foram capazes de reconhecer o Mestre. Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis, angustiantes, tristes, em que a nossa visão fica fechada e nós não conseguimos enxergar nada mais além do problema que nós estamos vivendo? Você já se viu numa situação dessa? Você quer desviar o seu foco, você quer parar de pensar naquilo, você quer parar de enxergar aquele problema, aquela situação, mas aquilo que
aqueles homens e começou a contar histórias para ele que ele já conhecia. Você já ouviu alguém contar para você uma história que você já conhece? Já? Alguém já contou uma história para você que você já sabia? Quando alguém está contando essa história para você, aí você já começa e lá na frente, a pessoa está contando aqui e você não, isso aí eu já sei o que vai acontecer. Vai acontecer lá na frente, você começa a pensar lá na frente. Porque vocês conhecem a história, você sabe o que é a história. Só que a Bíblia relata que aqueles homens estavam ouvindo Jesus falar, e ele começou a falar desde Moisés, desde Gênesis, quando começou a ser anunciada a vinda do Messias, e ele veio ensinando aqueles homens em todas as situações, até chegar no profeta Zacarias, ensinando acerca da vida do Messias. E aqueles homens ficaram ouvindo a história e continuaram caminhando. O grau de tristeza deles devia ser tão grande, e a decepção que eles estavam de Jesus ter morrido devia ser tão grande, que eles não pararam para pensar: mas quem que é esse camarada que está contando essa história para nós com essa riqueza de detalhes? Quem é? Porque quando alguém conta uma história para você que ele viveu, ele consegue contar com riquezas de detalhes, porque ele viveu a história. Se você for repassar essa história, você já não vai contar do mesmo jeito, porque você vai contar uma história que você ouviu falar, não é uma história que você estava lá. Mas aquele homem que conversava com aqueles dois profetas, ele estava contando uma história com riquezas e detalhes, e nem isso chamou a atenção deles para poder perguntar ou poder tentar entender quem é esse que está vindo falar conosco. Quem é esse que está vindo nos ensinar com tanto amor, com tanto carinho, com tantos detalhes dessa história? Jesus às vezes fala no nosso coração, fala no nosso ouvido, fala conosco de maneira sobrenatural, e nós não conseguimos ouvir e entender quem Ele está falando, porque nós deixamos as situações que estão ao nosso redor falarem mais alto que a voz de Jesus em nós. Nós temos vivido tempos muito difíceis, e se nós analisarmos de acordo com a palavra de Deus, a situação é ficar mais difícil ainda. Pastor, misericórdia, não se assuste com isso, não se assuste com isso. Mas a Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e que os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os ama e os guarda. Então não se preocupe, a situação pode estar difícil, a situação pode ser complicada, mas existe um Deus que está preparando para vir para você o melhor. Mas antes que nós vamos para lá, para o que Ele está preparando, Ele vai cuidar de nós aqui. Aqueles homens continuaram caminhando, e de repente eles chegaram no local próximo da entrada da onde eles estavam, para onde eles estavam indo. Imagina você como se fosse, você estivesse andando e de repente tivesse ali uma bifurcação. Aqueles homens iriam entrar para aquela cidade, para aquele lugarejo onde eles estavam indo, e Jesus fez menção de seguir adiante, de não parar com eles. Aí eles falaram com ele: fala aqui, já está escurecendo, está ficando de noite, por que o senhor não fica conosco? Come, descansa, amanhã o senhor segue viagem. Porque naquele tempo não se costumava viajar à noite, não era comum viajar à noite, porque era perigoso. De noite tinha muitas situações difíceis para enfrentar,
Então tinha situações complicadas que eles poderiam enfrentar à noite. Então ninguém viajava de noite. As pessoas andavam durante o dia e durante a noite elas procuravam um lugar para se abrigar. E aqueles homens chamaram Jesus, sem saber que era ele, para estar com eles durante aquela noite, descansar com ele e seguir viagem outro dia. E assim ele fez. Ele foi com eles. E chegando no lugar onde eles estavam, eles prepararam ali uma alimentação, prepararam uma comida, e eles se assentaram, e eles se posicionaram para comer, e de repente Jesus pega o pão, ele parte aquele pão, ele dá graças, e ele oferece àqueles homens. Nesse momento, os olhos deles se abriram. E eles conseguiram enxergar quem era Jesus, porque algum daquele movimento que Jesus fez naquele momento os remeteu lá antes de Jesus ser morto, quando ele estava com seus discípulos e ele partiu o pão e entregou para eles. Eles entenderam que aquele que estava com eles ali era Jesus. Qual o sinal você está esperando para entender que Jesus está do seu lado? Você não precisa de um sinal, ele habita dentro de você. Ele não precisa te mostrar mais nada, ele não precisa fazer sinal nenhum para te provar que ele está contigo. Você o recebeu, você o aceitou, e a partir desse momento ele habita dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Para de ficar questionando e pedindo para que Deus se manifeste, senão não precisa disso. Ele está conosco todos os dias, em todo momento. Basta apenas que nós deixamos os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos abertos, e nós vamos ver e ouvir a voz dele falando conosco. E ele fala conosco em várias situações, de várias maneiras. Mas às vezes a gente está esperando um sinal. E quando aqueles homens perceberam quem estava com eles assentado ali, aquele homem sumiu, Jesus sumiu. Agora pense você, sendo uma boa parte do dia com uma pessoa, conversou com ela, esteve com ela, levou essa pessoa para a sua casa, chegou lá na sua casa, você se assentou com essa pessoa à mesa, e aí, quando você, sem saber quem essa pessoa é, quando você descobre quem é essa pessoa, a pessoa some. Se eles tivessem percebido quem era Jesus lá no começo, quando encontrou com eles no caminho de Emaús, o quão glorioso teria sido o caminho deles até em casa. Quão maravilhoso teria sido a conversa, teria sido diferente, mas eles não perceberam, eles só foram perceber lá quando já estavam em casa. Jesus quer que você o perceba em todo momento da sua vida. Jesus não quer que você o perceba só na hora que você está sentindo dificuldade, só na hora que você está sentindo o problema te apertar. Não, Jesus quer que você esteja com Ele, que Ele esteja com você, que você o sinta em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Aqueles homens perderam uma oportunidade de ouro. Eles estavam ao lado, ou caminhando lado a lado, com aquele que havia ressuscitado entre os mortos e que era o Filho de Deus, mas eles não reconheceram. Quantas vezes você tem falado a respeito desse Jesus para as pessoas e elas têm dito para você: não, mas eu já tenho Jesus, eu já conheço Jesus, eu sei quem Ele é. Não, Jesus está aqui, estou andando, estou aqui, Ele está dentro de mim. Será que conhece mesmo? Você ouvir falar de uma pessoa não quer dizer que você a conheça. A gente ouve falar de muita gente que a gente não sabe, nem tem ideia de quem é. Você não conhece, você sabe quem é, mas não conhece. E as pessoas têm ouvido falar a respeito de Jesus, mas por não caminhar com Ele, por não se entregar a Ele, por não compreender quem Ele é, só ouvem falar.
Mas no dia que as pessoas têm um encontro real com Jesus e começam a entender quem Ele é, aí essa presença faz diferença na vida dele. Jesus só passou a fazer diferença na minha vida e na sua vida no dia que nós entregamos a nossa vida para Ele e falamos: Senhor, a minha vida é tua, que o Senhor possa tomá-la e guiar no teu propósito. Aí nós passamos a conhecer Jesus. E como é que nós conhecemos Ele? Através da palavra. Nós buscamos aqui dentro. Tem muita gente que fala que conhece Jesus, mas não sabe nada, só conhece a história. Conhecer a história é uma coisa, conhecer o Jesus da história é outra coisa. A história todo mundo conhece. Passa em todo ano na televisão, Paixão de Cristo. Né? Chega na Semana Santa, tem filme da Paixão de Cristo todo dia. Aí todo mundo vai lá ver o filme e chora. Sofreu demais, meu Deus do céu, Deus. Acabou o filme, sai de lá, vai fazer tudo que não é para fazer, tudo errado. Só viu o filme. Se emocionou com o filme. Mas isso não mudou a vida deles, porque o que muda a vida das pessoas não é a história de Jesus, o que muda a vida das pessoas é o Jesus da história. É o Jesus da história que muda a vida das pessoas. A história de Jesus não muda a vida de ninguém. Ela só relata aquilo que ele passou, mas o que muda é aquele que passou por tudo para nos trazer vida e vida em abundância. E aí, voltando aqui, aqueles homens, eles ficaram tão maravilhados com aquela situação, eles ficaram tão felizes em ver que Jesus realmente tinha ressuscitado, que tinha se cumprido a profecia, e depois do terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles não estavam mais acreditando, porque aquele já era o terceiro dia, e eles acreditavam que a profecia não se cumpriria, mas ela estava se cumprindo na cara deles, eles não estavam vendo. Aí, quando eles perceberam que realmente aquele era Jesus, o que eles fizeram? A Bíblia fala que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém de noite. Eles foram à noite. As pessoas não viajavam de noite, as pessoas tinham medo, era complicado viajar de noite, mas a glória foi tão grande que a esperança que eles tiveram quando viram Jesus e tiveram a certeza que era Jesus, eles não se preocuparam com os problemas que eles iriam enfrentar. Eles saíram e voltaram para Jerusalém para avisar que Jesus havia ressuscitado. Não se preocupe com as dificuldades que vão aparecer diante de você. Vá e anuncie Jesus. Não se preocupe. Eles não se preocuparam de noite. Eu posso sofrer um assalto, eu posso sofrer represália, eu posso ser comido por algum animal. Não se preocupe com isso. Vá e anuncie Jesus. E eles chegaram lá e encontraram os outros discípulos reunidos e falaram: olha aquilo de vocês, que as mulheres falaram que viram lá aquele homem, o anjo falando que ele tinha ressuscitado, é verdade, nós estivemos com ele. E quando alguém virar para você e falar: olha, esse negócio de Jesus aí é só uma história, ele foi só um homem que passou situação lá e morreu, e tudo bem, é só uma história. Você vai falar com essa pessoa e fala: olha, pode até ser uma história, mas para mim é a verdadeira história. E eu acredito não só nessa história, como naquele que viveu essa história. Se você quisesse acreditar na história dos Vingadores, se você quisesse acreditar na história da carochinha, se você quisesse acreditar na história da Frozen, da Rapunzel, da Chapeuzinho Vermelho, é problema seu. Eu acredito na história de Cristo. Porque essa eu sei que aconteceu, e eu tenho certeza. Os relatos estão aí, as provas estão aí. Aí, esses homens falaram com os outros: olha, é ele mesmo. Aí sabe o que aconteceu depois disso? Eles estavam reunidos numa casa, os discípulos,
e de repente aparece alguém no meio deles, dizendo: paz seja convosco. E eles olharam e viram que era Jesus que estava lá. Jesus se apresentou, se manifestou àqueles homens, assim como tinha manifestado aqueles homens lá no caminho de Emaús. E Ele se manifesta a nós todos os dias da nossa vida. Ele se apresenta a nós todos os dias da nossa vida. Aqueles homens de Emaús, Ele apareceu, e quando eles perceberam que Ele era, eles subiram e saíram da casa. Para nós Ele aparece e permanece conosco todos os dias. Ele jamais sai da nossa presença, e nós não devemos sair da presença dEle também. Deixa as pessoas falarem com você que você está errado, que você é careta, que você é quadrado. Para que você está mexendo com isso? Larga esse negócio de igreja para lá, larga esse negócio de Jesus para lá. Isso é só conversa fiada, isso é só história, isso é só gente querendo te iludir, querendo ganhar em cima de você. Deixa as pessoas falarem o que quiserem. O que você precisa ter é a convicção de que você não vem à igreja por causa do pastor, você não vem à igreja por causa do louvor, você não vem à igreja por causa de nada, a não ser por causa da presença de Jesus que ressuscitou dos mortos. A sua convicção é que você está vindo buscar aquele que foi preparado no lugar para te levar para estar junto com Ele por toda a eternidade. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém tirar isso do seu coração. Não deixe ninguém fechar a sua visão ao ponto que você não consiga ver esse Jesus, porque Ele está com você. Nós estamos hoje no primeiro domingo do mês de agosto, 8º mês do ano, o ano já está indo embora. E desde o dia 1º de janeiro até hoje, nenhum dia Jesus deixou de estar conosco. E Ele não vai deixar. Ele vai continuar caminhando conosco. Ele vai continuar andando conosco. Ele vai continuar indo conosco. Por onde nós formos. É só não deixar que Ele faça. Problemas vão existir. Situações difíceis vão existir. Mas isso não é motivo para tirar de nós o foco de caminharmos em direção do alvo, que é a nossa salvação e a salvação da nossa casa, da nossa família. Mantenha-se firme, mantenha-se de pé, mesmo que essa situação seja complicada. Não deixe que os problemas fechem os seus olhos, não deixe que os problemas tampem a sua visão, porque Deus enviou seu Filho amado para morrer por mim e por você, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós não temos temor. Porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que está vivo para todo sempre. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. E você vai falar com Ele nessa manhã. Ele já está falando com você. Você já falou, mas você vai falar.